Você sabia que existem sonhos que podem carregar mensagens tão poderosas que são capazes de mudar sua vida? E se eu te dissesse que você já teve acesso a um desses sinais e nem percebeu? Não é coincidência você estar aqui agora. Este vídeo traz informações que muitos não querem que você saiba. Os céticos e os preconceitos tentam esconder isso de você, mas hoje vamos desvendar tudo. Se você já sonhou com uma pessoa querida que faleceu e ficou sem entender o que aquele sonho significava, fique até o final deste vídeo. Vou revelar todos os segredos que estão sendo ocultados. E atenção, este é o 5º vídeo que posto sobre o tema e é removido sem explicação alguma. Assista antes que desapareça novamente, pois tem algo por trás disso que você jamais imaginou. E eu vou contar tudo. Além disso, no final deste vídeo, vou te entregar um presente incrível que vai mudar a maneira como você enxerga esses sonhos. Mas atenção, não pule nenhuma parte, pois você pode perder detalhes essenciais. Agora quero saber de você. Já teve um sonho que não conseguiu entender o significado? Conte nos comentários. Vamos fazer um grande debate sobre isso e ajudar uns aos outros. E aproveite para me contar de onde você está assistindo este vídeo. Escreva nos comentários, junto com a palavra-chave saudades, para que todos saibam que você faz parte desta conversa especial. Significado espiritual dos sonhos. Os sonhos sempre foram considerados portais para dimensões além do que podemos entender. Em diversas culturas e religiões ao redor do mundo, os sonhos com entes queridos que já partiram são vistos como mais do que meras criações da mente. Para muitos, esses sonhos são considerados formas de comunicação espiritual. No Espiritismo, por exemplo, acredita-se que o espírito de um ente querido pode visitar o sonhador para trazer conforto, orientação ou até mesmo alertas importantes. Nas tradições orientais, como as do budismo tibetano, os sonhos são vistos como uma conexão com o plano astral, um espaço onde almas podem interagir livremente. Já nas culturas indígenas, sonhar com ancestrais é interpretado como uma bênção ou um pedido para honrar tradições e valores familiares. Essas visões reforçam a ideia de que os sonhos não são apenas reflexos de nossa mente, mas janelas para um universo mais profundo e misterioso. Os sonhos também podem servir como sinais de conforto em momentos de luto. Relatos emocionantes mostram pessoas que, após sonharem com entes queridos, sentiram alívio e uma renovada força para seguir em frente. Essa experiência, muitas vezes, é descrita como um encontro espiritual, onde a sensação de paz e amor prevalece, confirmando que as conexões emocionais transcendem a barreira da morte. Por fim, a possibilidade de mensagens do além é um tema recorrente. Alguns relatam sonhos em que receberam conselhos ou mensagens específicas que mais tarde provaram ser verdadeiras ou extremamente significativas. Esses encontros reforçam a ideia de que o vínculo com quem amamos não se rompe completamente, mas encontra novas formas de se manifestar. O que será que esses sonhos querem nos dizer? Explicações psicológicas. Do ponto de vista psicológico, os sonhos com entes queridos falecidos são frequentemente vistos como uma maneira do cérebro processar emoções complexas como saudade, perda e luto. Segundo a psicologia, o luto não é um processo linear, e os sonhos podem ser uma forma do inconsciente tentar lidar com as emoções não resolvidas. Sonhar com alguém que já se foi pode ser uma forma de reprocessar a dor da perda, permitindo ao sonhador enfrentar a saudade e os sentimentos de vazio de uma maneira mais simbólica. Em termos de processamento emocional, a psicologia sugere que esses sonhos podem ser uma tentativa de buscar fechamento. Ao reviver momentos ou interações com entes queridos falecidos no mundo dos sonhos, o cérebro pode estar tentando resolver questões pendentes ou não resolvidas, como arrependimentos ou palavras não ditas.
Essa abordagem é baseada na teoria psicanalítica de Sigmund Freud, que afirmava que os sonhos são uma forma de realizar desejos e confrontar conflitos internos. No caso dos sonhos com falecidos, o desejo inconsciente pode ser o de restaurar o vínculo ou encontrar paz com a perda. Além disso, a psicologia cognitiva moderna sugere que, durante o processo de luto, o cérebro pode tentar reorganizar as memórias e emoções associadas à perda de maneira a integrar a experiência de forma mais saudável. Isso pode incluir sonhos que oferecem uma sensação de reconciliação ou de continuidade, como se os entes queridos ainda estivessem presentes de alguma forma, mesmo que no plano inconsciente. Esses sonhos podem atuar como uma resolução inconsciente para ajudar o indivíduo a aceitar a realidade da morte, mas de uma maneira mais suave e controlada. Finalmente, a teoria das emoções e da neurociência aponta que o cérebro pode usar os sonhos como uma forma de processar e lidar com os efeitos fisiológicos do luto, como o estresse e a ansiedade. Sonhos com falecidos podem ser uma maneira de acalmar a mente e ajudar o indivíduo a lidar com os altos e baixos emocionais do luto, permitindo uma reintegração da perda e a adaptação ao novo normal da vida. Assim, os sonhos não apenas são uma reação à perda, mas também uma tentativa do cérebro de ajudar o indivíduo a seguir em frente, respeitando e honrando os sentimentos ligados à saudade. Relatos reais e impactantes. Ao longo da história, diversos relatos emocionantes de pessoas que afirmam ter recebido mensagens ou premonições de entes queridos falecidos continuam a gerar debate e fascínio. Estes testemunhos revelam experiências profundamente transformadoras, nas quais os indivíduos não apenas sonharam com seus entes queridos, mas acreditam ter recebido orientação ou sinais específicos que influenciaram suas vidas de maneira significativa. Um dos casos mais notáveis é o de uma mulher que, após a morte de sua mãe, teve um sonho vívido, onde sua mãe lhe dizia: "Você vai encontrar a resposta na carta do seu pai." Ao acordar, ainda impactada pela sensação de presença e urgência do sonho, ela encontrou uma carta que seu pai havia escrito anos antes, mas nunca enviado. A carta continha a resposta que ela tanto buscava em sua vida profissional. Ela acreditou que a mensagem de sua mãe havia a guiado a essa revelação, confirmando a ideia de que os entes queridos falecidos podem, de alguma forma, interagir com os vivos e oferecer direcionamento. Outro relato famoso envolve um homem que, após a morte de sua esposa, teve um sonho claro onde ela lhe entregava um objeto que ele sabia ser importante para ela. Ele despertou com a certeza de que aquele objeto havia sido escondido por sua esposa em algum lugar de sua casa. Movido pela intuição do sonho, ele encontrou o objeto, um anel de família, em uma gaveta que ele nunca havia aberto. Esse evento gerou um debate sobre a possibilidade de uma comunicação além-túmulo, ou se seria apenas uma coincidência. Casos como estes frequentemente geram discussões intensas sobre sua autenticidade. Céticos apontam que essas experiências podem ser explicadas por fatores psicológicos, como o luto ou o desejo inconsciente de manter um vínculo com os entes falecidos. No entanto, para aqueles que vivenciam essas experiências, os relatos são impossíveis de ignorar. Eles consideram essas mensagens não apenas como sonhos, mas como sinais claros de que a conexão com os entes queridos pode continuar de uma maneira misteriosa e inexplicável. Esses testemunhos não só desafiam a visão materialista da morte, mas também reavivam a esperança e a crença em uma continuidade da vida, mesmo após a morte. A dúvida sobre a autenticidade dessas experiências continua a ser um tópico de debate, mas para muitos, esses relatos representam uma prova poderosa de que o amor e a conexão com os falecidos podem transcender a barreira da morte. Ponto de vista científico.
A ciência moderna tem uma visão interessante sobre o funcionamento dos sonhos, principalmente em relação à consciência e aos processos cerebrais. Os sonhos são frequentemente vistos como uma forma de o cérebro processar emoções, memórias e experiências do dia a dia. Para muitos cientistas, os sonhos com entes queridos falecidos podem ser explicados por fatores psicológicos, como o luto, a saudade ou o desejo inconsciente de se conectar com aqueles que já partiram. O cérebro humano é altamente complexo e, durante o sono, pode criar cenários vívidos como uma forma de lidar com as emoções não resolvidas ou com o desejo de reencontrar pessoas queridas. Essas experiências, portanto, poderiam ser explicadas como uma manifestação do nosso inconsciente, tentando processar a dor e o vazio causados pela perda. No entanto, o campo da neurociência também levanta perguntas fascinantes sobre a natureza da consciência. Embora o cérebro seja a base de nossas funções cognitivas, alguns cientistas ainda se perguntam se a consciência é puramente um produto da atividade cerebral ou se pode existir de alguma forma independentemente do corpo físico. Existem teorias que sugerem que a consciência poderia transcender o cérebro e sobreviver à morte, uma hipótese que desafia a visão materialista dominante na ciência. Isso levanta questões intrigantes sobre a vida após a morte e sobre a possibilidade de comunicação com o além. Em relação à vida após a morte, os cientistas ainda não apresentam evidências conclusivas de que a consciência persista além da morte física. No entanto, há estudos interessantes, como os realizados por médicos como o Dr. Sam Parnia, que investigam as chamadas experiências de quase-morte, EQMs. Durante esses episódios, algumas pessoas relatam sensações de flutuar fora de seus corpos, ver luzes brilhantes, encontrar entes queridos falecidos ou até ter a sensação de ir para outro lugar. Embora esses fenômenos sejam frequentemente explicados pela falta de oxigênio no cérebro ou outras respostas fisiológicas do corpo, muitos que vivenciam essas experiências acreditam ter tido uma visão genuína do além. Além disso, a ciência tem se aprofundado em questões como as experiências de saída do corpo ou as comunicações psíquicas, investigando se essas vivências podem ter explicações científicas. No entanto, esses fenômenos continuam sendo um tema controverso e de debate intenso, já que a falta de dados científicos definitivos impede que se chegue a uma conclusão universalmente aceita. Para muitos céticos, esses eventos podem ser atribuídos a processos cerebrais, como o fenômeno de reminiscência ou memórias de luto, enquanto, para aqueles que experienciam tais fenômenos, esses relatos são uma prova do que pode existir além da morte física. Portanto, o debate sobre a vida após a morte e a comunicação com o além continua aberto, com a ciência ainda tentando compreender a natureza da consciência e dos sonhos. As explicações científicas muitas vezes não conseguem satisfazer aqueles que vivenciam esses fenômenos, mas elas continuam a estimular a curiosidade e o desejo de compreender o que acontece após a morte. Elementos místicos e sobrenaturais. Nos últimos anos, o interesse por temas místicos e sobrenaturais tem ganhado força, especialmente quando falamos sobre sonhos com entes queridos falecidos. Um dos conceitos mais fascinantes é o dos sonhos lúcidos, onde o sonhador está ciente de que está sonhando e, em alguns casos, consegue controlar os eventos do sonho. Para aqueles que acreditam que os sonhos podem ser uma porta para outra dimensão, essa consciência durante o sono poderia representar um acesso a realidades paralelas ou ao próprio além. É como se, ao ter controle sobre os sonhos, fosse possível explorar essas outras dimensões, incluindo encontros com entes queridos falecidos. Outro fenômeno intrigante é a projeção astral, também conhecida como viagem astral.
Muitos praticantes relatam a sensação de sair de seu corpo físico durante o sono e viajar para lugares distantes ou até mesmo entrar em contato com seres de outros planos. Alguns acreditam que essas experiências podem ser uma forma de interagir com o além, permitindo uma comunicação direta com aqueles que já partiram ou com entidades espirituais. Embora cientificamente a projeção astral seja vista com ceticismo, muitos que relatam essas experiências acreditam que ela vai além de um simples fenômeno cerebral e pode ser uma manifestação de algo mais espiritual ou sobrenatural. O simbolismo nos sonhos também é outro aspecto essencial para aqueles que buscam respostas espirituais ou místicas. Os sonhos frequentemente estão repletos de símbolos que, para muitos, têm significados profundos e podem ser interpretados como mensagens do além. O encontro com um ente querido falecido, por exemplo, pode ser interpretado como um sinal de que a alma dessa pessoa está em paz ou tentando comunicar algo importante. Esse simbolismo não se limita apenas aos encontros com os falecidos, mas pode abranger uma série de imagens e cenários que possuem significados espirituais ocultos. Agora, eu quero saber de você. Você acredita que os sonhos podem ser uma porta para outra dimensão? Ou você acha que eles são apenas manifestações do nosso subconsciente, sem nenhum vínculo com o sobrenatural? Deixe sua opinião nos comentários, pois quero saber o que você pensa sobre isso. Como interpretar esses sonhos? Interpretar sonhos com entes queridos falecidos pode ser uma experiência desafiadora, mas também muito reveladora. Existem algumas abordagens práticas que podem ajudar a compreender melhor o significado desses encontros oníricos. O primeiro passo é prestar atenção nas emoções que surgem durante o sonho. Muitas vezes, o modo como nos sentimos ao ver ou interagir com a pessoa falecida pode oferecer pistas sobre o que o sonho está tentando comunicar. Sentir-se em paz, por exemplo, pode indicar que essa pessoa está bem no além e quer transmitir uma mensagem de tranquilidade. Já uma sensação de tristeza ou angústia pode refletir o processo de luto e as emoções não resolvidas que você ainda carrega. Além disso, é importante observar os símbolos presentes nos sonhos. Esses símbolos podem ser elementos-chave para entender a mensagem que o falecido está tentando passar. Pode ser algo simples, como uma flor, uma casa, um objeto pessoal ou até mesmo o ambiente em que o sonho ocorre. Cada cultura e tradição espiritual tem interpretações próprias sobre esses símbolos, mas muitas vezes o significado mais importante está relacionado ao contexto pessoal do sonhador. Por exemplo, se você sonha com a casa onde viveu com a pessoa falecida, pode ser um sinal de que há algo não resolvido ou uma necessidade de fechamento dessa parte de sua vida. Uma dica útil ao tentar interpretar esses sonhos é registrar tudo o que você lembra imediatamente após acordar. Escreva cada detalhe, por mais insignificante que pareça. Quanto mais você se familiarizar com a sua própria simbologia pessoal, mais fácil será identificar padrões e mensagens nos sonhos futuros. A repetição de certos elementos ou sentimentos pode ser uma pista de que o seu subconsciente está tentando comunicar algo importante, ou até mesmo que há algo pendente de ser resolvido em sua vida ou no relacionamento com a pessoa falecida. Por fim, lembre-se de que os sonhos podem atuar como uma forma de cura emocional. Sonhar com alguém que já partiu pode ser uma maneira do seu inconsciente lidar com a saudade, o luto ou questões mal resolvidas. Embora esses sonhos possam ser desconcertantes, eles também podem representar uma oportunidade de encontrar consolo, fechamento ou novas percepções sobre a vida e a morte. Com o tempo e a prática, você será capaz de entender melhor o papel desses sonhos no seu processo de cura emocional e espiritual. Mensagens universais em sonhos com falecidos. Uma das características mais fascinantes dos sonhos com entes queridos falecidos é a presença de mensagens universais.
Independentemente de nossas crenças pessoais, muitos relatos de sonhos com pessoas falecidas compartilham temas semelhantes, como amor, perdão e até mesmo alertas. Essas mensagens frequentemente surgem como um reflexo das necessidades emocionais e espirituais do sonhador, oferecendo consolo, clareza ou até mesmo orientação. O amor é uma das mensagens mais poderosas e recorrentes nesses sonhos. Muitos relatam que, ao sonharem com alguém que já partiu, sentem uma energia acolhedora e reconfortante, como se o ente querido estivesse passando uma sensação de paz. Esse amor pode ser um lembrete de que, embora o corpo físico tenha partido, os laços afetivos e espirituais continuam a existir além da morte. Muitas vezes, esse amor transmite a mensagem de que os entes queridos estão bem, em um estado de paz, e que nós devemos seguir com nossas vidas, mantendo a memória deles de forma positiva. Outro tema comum nos sonhos com falecidos é o perdão. Não é raro que esses sonhos tragam uma oportunidade de cura emocional. Muitas vezes, quando a pessoa falecida foi alguém com quem o sonhador teve questões não resolvidas ou sentimentos negativos, o sonho pode trazer um pedido de perdão ou até um gesto de reconciliação. Esse tipo de mensagem pode ser um sinal de que o falecido, mesmo após a morte, deseja ajudar o sonhador a se libertar do peso do rancor ou da culpa. Pode também ser uma indicação de que o próprio sonhador precisa perdoar a si mesmo para seguir em frente em sua vida. Além disso, alertas também são uma parte importante das mensagens que aparecem nesses sonhos. Algumas pessoas relatam que, durante o sonho, o ente querido falecido os alertou sobre algo, seja relacionado à saúde, às escolhas de vida ou a algo que precisa ser resolvido. Esses alertas podem ser compreendidos como um reflexo da necessidade de mudança ou de maior atenção a certos aspectos da vida. A interpretação desses alertas, no entanto, depende do contexto do sonhador e de suas próprias crenças e experiências. Essas mensagens de amor, perdão e alerta têm uma relação direta com o conceito de propósito de vida e espiritualidade. Muitas tradições espirituais ensinam que, ao longo de nossa jornada na Terra, enfrentamos desafios e aprendizados que nos aproximam do nosso propósito maior. Sonhar com falecidos pode ser uma maneira do espírito ou da consciência nos guiar, proporcionando uma reflexão profunda sobre o que realmente importa. Esses sonhos podem atuar como uma forma de confirmar que estamos no caminho certo, ou como um incentivo para corrigir o curso, para que possamos viver uma vida mais plena, em harmonia com nosso verdadeiro propósito. Curiosidades e mitos sobre sonhos com mortos. Sonhos com falecidos têm sido fonte de fascinação e mistério em diversas culturas ao longo da história. Em muitas tradições, esses sonhos são vistos como portais espirituais, através dos quais os vivos podem se comunicar com os mortos. Cada cultura possui suas próprias crenças e mitos em torno desses fenômenos, e alguns deles são realmente intrigantes. Na cultura egípcia antiga, por exemplo, acreditava-se que os sonhos eram uma forma de contato com os deuses e os falecidos. Os egípcios consideravam o sonho como um poder divino, onde os mortos podiam aparecer para dar conselhos ou até premonições sobre o futuro. Se alguém sonhasse com um ente querido falecido, era interpretado como um sinal de que o espírito estava tentando se comunicar e, em alguns casos, transmitir mensagens sobre o além ou alertar para algo importante. Eles até acreditavam que certos sonhos com mortos podiam servir como proteção contra espíritos malignos. Na cultura nórdica, especialmente entre os vikings, havia um mito que dizia que os mortos poderiam retornar nos sonhos para oferecer proteção espiritual aos vivos. Era acreditado que quando um herói viking falecia, ele retornava aos sonhos de seus parentes ou amigos para guiá-los em batalha ou para dar força durante períodos difíceis. Assim, os mortos não eram vistos como uma ausência,
mas como uma presença constante, oferecendo suporte espiritual. No folclore chinês, os sonhos com falecidos são frequentemente vistos como um aviso ou premonição de um evento importante que está prestes a acontecer. Um mito popular afirma que se alguém sonha com um familiar falecido e esse familiar oferece um presente, como comida ou dinheiro, é um sinal de que algo bom está para ocorrer. Contudo, se o falecido aparece em um sonho de forma triste ou zangada, é interpretado como um aviso para que a pessoa tome mais cuidado em suas ações, pois algo negativo pode estar prestes a acontecer. Já na cultura latina, especialmente em países como o México, o Dia dos Mortos é uma data em que acredita-se que as almas dos falecidos retornam para se reunir com os vivos. Os sonhos com entes queridos falecidos durante essa época são vistos como uma forma de os espíritos visitarem seus familiares para compartilhar sua bênção e proteção. Alguns acreditam que os mortos podem até ajudar a curar doenças ou proteger a casa, caso um familiar tenha um sonho com eles e receba uma mensagem de amor ou cuidado. Além dessas crenças culturais, há uma ideia bastante comum em muitas tradições espirituais. Os sonhos com mortos podem ser premonitórios. A crença é que os mortos têm acesso a informações além do que os vivos podem ver, e que por isso, quando eles aparecem em nossos sonhos, eles estão tentando nos alertar sobre algo importante que está por vir. Em algumas culturas, os sonhos com mortos são até considerados uma forma de proteção espiritual contra perigos iminentes, sendo que muitas vezes essas visões de entes queridos falecidos são vistas como um escudo contra o mal. Embora esses mitos e lendas variem de cultura para cultura, já há algo em comum. A ideia de que os sonhos com falecidos são momentos de conexão e comunicação com o além, seja para nos proteger, nos orientar ou nos alertar. Isso nos leva a refletir sobre o papel profundo e misterioso que os sonhos desempenham em nossas vidas, como portais para a verdade espiritual ou como sinais de que estamos sendo guiados por forças invisíveis. Agora que exploramos juntos o misterioso e fascinante tema dos sonhos com entes queridos falecidos, quero deixar uma pergunta para você refletir. E você, já teve um sonho que mudou a sua vida? Talvez tenha sido um sonho com um ente querido que já se foi. Um sonho que trouxe paz, conselhos ou até mesmo premonições. O que ele significou para você? Como ele impactou a sua visão sobre a vida, a morte e o que vem depois? Eu quero muito saber a sua experiência. Compartilhe nos comentários abaixo. Todos nós temos histórias poderosas para contar, e ao dividir as suas, você pode ajudar outras pessoas a entenderem melhor seus próprios sonhos. E claro, se você se identificou com o tema do vídeo, use a palavra-chave Sonhos do Além nos comentários, para que possamos fazer um debate incrível sobre essas mensagens misteriosas do universo. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo sobre esses mistérios. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Talvez eles também tenham vivido algo que precisa ser compartilhado. Vamos juntos explorar os limites da mente e o que ela pode nos revelar.